Olá pessoal, voltamos aqui no nosso curso de Noções de Lógica. Hoje eu quero falar com vocês sobre fórmulas que são logicamente equivalentes, tá? Fórmulas logicamente equivalentes a outras fórmulas, seria essa situação, né? Então o que vai significar isso na prática? Vão ser fórmulas que, se a gente construir a tabela verdade tanto para uma quanto para outra, vai dar a mesma tabela verdade. Na aula anterior a gente viu tabela de verdade, certo? Então, convido vocês agora para assistir a aula. Até lá! Vamos continuar aqui nosso estudo de noções de lógica. E aí eu começo com vocês com a ideia desse símbolo aqui. Quando a gente quer definir que duas fórmulas são logicamente equivalentes, eu utilizo, tanto posso usar esse símbolo aqui, que é esses três traços, né? Aqui. Eu fiz... Cadê? Queria aumentar, mas tá, acho que vocês entenderam, né? Ou a gente pode usar esse daqui da seta, da dupla seta, tá? E aí, o que vai significar isso? A gente já falou lá na apresentação, né? Vai significar que eles têm a mesma tabela verdade, tanto A quanto B, certo? E aí eu começo aqui. Então, vamos ver algumas equivalências lógicas, né? Que se eu fosse fazer a tabela verdade, ia dar na mesma coisa. E aí eu tenho o seguinte, se eu tenho o P negado duas vezes, né? Não P, isso é logicamente equivalente ao P. E aí é sempre essa ideia de que eu vou ter uma tabela, né? Posso vir a ter uma tabela, tá? Também. E se eu construo a tabela para esse não P, e o P vai dar a mesma tabela. Aqui eu tenho a implicação com a disjunção. Implicação vai ser definida a partir de uma disjunção, ou seja, se eu tenho P, se P, então Q, isso é logicamente equivalente ao não P ou Q. E aí tá aqui a tabela já produzida, né? P e o Q, FFVV pro P, Q, vai ficar FVFV. Aí eu faço o não P, e depois eu faço se P, então Q, e aí eu faço o não P, o Q, e você vê que a atribuição de valores de verdade para os dois fica sendo a mesma. Logo, eu posso usar esse símbolo de que se P, então Q, equivale logicamente a não P ou Q. Também tenho a associatividade do E e a associatividade do OU. Então, vamos ver a do E, que é muito parecido, né? Se eu tenho P, Q e R, isso é logicamente equivalente ao P e Q associado por parênteses e o R. Da mesma forma, eu posso ter o P ou e o Q ou R entre parênteses, isso é logicamente equivalente a eu fazer entre parênteses P ou Q ou R, fora do parênteses. E aí surgem aqui duas leis muito interessantes, que é a negação, o que a gente vai conhecer como lei de Morgan. E aí, o que é a negação do não P ou Q? Equivale a não P e não Q. E a negação do não P e Q, aqui, ó, é equivalente a não P ou não Q. Depois eu tenho a distributividade do E sobre o OU e a distributividade do OU sobre o E. Também funcionam muito parecidas, que é o P, I, Q e R. E aí eu faço aqui P e Q entre parênteses ou P e R, tá? Então é como, se a gente fosse pensar, a gente poderia ver isso da seguinte maneira, ó. Não sei por que o meu pincelzinho... tô com algum delayzinho aqui, mas aqui, ó. É como se eu pegasse o P e Q e multiplicasse P e E e multiplicasse pelo Q. E aí fica P e Q. E depois eu pegasse o P e multiplicasse pelo R, fica o P e R. E o OU que tá aqui dentro fica aqui fora, tá? Agora, a mesmo jeito dá para fazer com o OU sobre o E, tá? E aí eu tenho o da comutatividade, né, que eu não marquei aqui, mas que é P e Q equivale, logicamente equivalente ao Q e P. Mesma coisa para o OU, vale para o OU.
Propriedade dos elementos neutros, né? Eu tenho P ou F, isso é P, né? Porque o F não é relevante para o nosso ou. E o P e V é logicamente equivalente a P, porque o V, dentro de uma conjunção, ele, né, já dá o valor verdade, então eu só preciso me preocupar qual é o valor do P. Propriedades complementares. Há ou não há, que dá sempre verdade. Tanto há como não há, então isso é sempre verdadeiro, né? Logicamente equivalente ao verdadeiro. E o há e não há, que é logicamente equivalente a falso, né? Tá sempre falso isso. Agora a gente chega numa parte que a gente comenta assim que às vezes dá para perceber que há uma redundância, né, no conjunto de conectivos básicos. Ou seja, eu poderia representar o ou e a implicação utilizando somente símbolos e o não. Então, o A ou B eu posso utilizar como sendo não, não A e não B. Logo, eu defini o ou com conectivos de negação e o conectivo de disjunção. Certo? Aí a gente tem o implicação, que é se A, então B, e aí eu tenho não, o A e não B, que eu até desenvolvi aqui embaixo para a gente ver. Lembra que a gente acabou de dizer que o implicação pode ser definido como o ou e o não? Que o implicação é não A ou B, se A, então B é logicamente equivalente a não A ou B. Se eu colocar uma dupla implicação aí e aplicar a lei de Morgan, a gente vê que o se A, então B também pode ser logicamente equivalente a não A e não B, tá? Então, essa é a ideia de que eu posso pegar e definir o ou e a implicação utilizando apenas o conectivo e o não. Aí eu chego no ou exclusivo. O ou exclusivo, ele vai dizer o seguinte, que somente A ou B, só um deles pode ser verdadeiro, mas não os dois, tá? Então, na tabela verdade dele, você enxerga isso. Se um dos dois é verdadeiro, dá verdadeiro. Agora, se os dois são falso, dá falso. E se os dois são verdadeiro, dá falso também. O que isso equivale a dizer? O mesmo que eu acabei de falar para vocês, que ou eu tenho um deles falso, ou seja, A e não B, ou então não A e B, né? Ou não pode ter os dois verdade, né? Então, pode ser uma disjunção dessas duas coisas, ou pode ser a conjunção de dizer que o A e o ou B verdade e o não A ou B ou não B verdade também, isso vai dar falso, tá? E aí eu fiz até a tabelinha aqui, verdade, para vocês conferirem. Vão ter exercícios desse tipo para construir tabela verdade para verificar se são logicamente equivalentes. E a dupla implicação, como é que seria? A dupla implicação que diz o seguinte, também A e B tem que concordar no valor verdade, ou os dois são falsos ou os dois são verdadeiros para poder a dupla implicação ser verdade. Se eles não concordarem, se A for verdade e B for falso, A for falso e B verdade, não, isso vai ser falso. Equivalência. Como é que a gente pode redefinir o dupla implicação? Ou a gente faz uma conjunção do se A, então B, e se B, então A, ou a gente redefine isso utilizando somente os conectivos e o não e o ou, tá bem? Então, essa nossa aula, ela encerra aqui e a gente volta na aula seguinte tentando fazer cálculos utilizando essas ideias. Até lá!